O que eu te disse? O que estou prestes a te mostrar, isso sempre ia acontecer. E tenho certeza de que você também percebeu o aumento na frequência desses vídeos. Isso sempre ia acontecer. Essas pessoas achavam que suas maçãs podres, certo? Suas maçãs podres iam continuar causando estragos ao redor delas. Montar essas gangues de aliciamento, abusar de garotas locais em escala industrial, eles vão continuar. Esses ataques terroristas vão continuar acontecendo como nunca antes e nunca haverá uma retaliação. Então passamos por uma fase de transição em que muitas pessoas, e eu já disse isso antes e vou dizer de novo, a grande maioria, e até hoje, a grande maioria dos ocidentais não é racista. Eles são totalmente o oposto, as pessoas menos racistas. Mas nos últimos 20, 25 anos, eles viram seu povo ser esfaqueado, explodido, estuprado, abusado, manipulado pelos próprios governos. E eles ficaram pensando: que diabos, o que aconteceu? Nós éramos as pessoas mais gentis, nós éramos as pessoas mais acolhedoras. E ainda somos os vilões. Ainda nos lembram todos os dias que somos as piores pessoas. Vocês colonizaram o mundo, vocês merecem isso. Nós pagamos a maior carga tributária. Nós pagamos assistência social para essas pessoas às custas da nossa classe trabalhadora. Nossos veteranos estão sem teto. Nossas mulheres não conseguem abrigo para mulheres. Essas mulheres vêm do Afeganistão, Chad, Gâmbia e da África subsaariana, passam na frente na fila e conseguem essas casas no centro de Londres para sempre, e ainda assim nós somos os vilões. Então, na virada do século, em 2001, a grande maioria das pessoas não dava atenção a esses pensamentos porque eram raros e esparsos. Como eu disse, por não serem racistas, nunca deram atenção. Mas a sociedade ocidental, e eu estou restringindo isso à sociedade britânica, o resto da sociedade ocidental também não é diferente. Notamos padrões parecidos aqui na Austrália e a qualidade de vida está piorando. Cada vez mais australianos estão ficando sem teto enquanto estrangeiros entram. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Deixe-me mostrar, só para você saber que não estou inventando isso. Olhe para esse dado. Ok. Esse não é um dado oficial do governo, mas o governo foi questionado sobre isso, só que ainda não comentou. Eles ainda não contestaram isso porque contestar significaria que teriam que abrir seus registros, e eles não querem abrir seus registros. 55% dos sírios em idade ativa vivendo na Austrália dependem de assistência social. 52% dos iraquianos em idade ativa estão vivendo de assistência social. 34% dos libaneses, 33% dos afegãos, 28% dos turcos. Todos eles vivem de algum tipo de benefício social. Qual é a média nacional para australianos? 16%. Só 16% dos australianos em idade ativa recebem benefícios sociais. E há diferença entre bons e maus imigrantes, lamento dizer. Ok, vamos dizer migrantes úteis e inúteis. Migrantes vindos da Alemanha, do Reino Unido, da Nova Zelândia, estão abaixo da média nacional da Austrália. Agora, isso significa que contribuem mais para a sociedade australiana do que recebem dela. Os principais, desculpe a parte dos aborígenes ali, porque isso é só, acho que a Austrália só está pagando. Bem, isso é um problema indígena, então não podemos fazer nada. Temos soluções diferentes e não podemos tratá-los igual aos outros. O mesmo ocorre na Grã-Bretanha. Veja, assistência social por nacionalidade. Congo, 445 de cada 1.000 congoleses recebem benefícios. Olha só, Iraque, Afeganistão, Argélia, Eritreia. Todos eles estão sendo subsidiados por pessoas comuns da classe trabalhadora britânica pelos contribuintes britânicos. E onde está o Reino Unido? E isso inclui muitos britânicos que não são nativos do país. Podem ser paquistaneses, bengalis de segunda, terceira geração e por aí vai. Mesmo se você incluí-los, apenas 100 de cada 1.000 ainda é um número bem alto, na verdade. Isso é 10%. Certo, eles recebem algum tipo de assistência social. Isso já acontece há muito tempo. Venho alertando há muito tempo e sei que não sou o único. Você provavelmente já pensou nisso também. Você não precisa de uma bola de cristal para perceber isso, que vai haver uma reação em algum momento. Em algum momento, alguma coisa vai ter que ceder. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Então agora estamos vendo um aumento na frequência desses vídeos. Dá uma olhada nisso. E aliás, não estou incentivando isso. Entendo as repercussões. Não estou feliz e, na verdade, isso me assusta um pouco. Mas nós dissemos que isso não vai ser bom para ninguém, especialmente para a comunidade migrante.
Me diga por que fui vítima de abuso racial pela segunda vez enquanto corria. Sabe por quê? Porque você não falou nada em 20 anos, nunca denunciou as maçãs podres da sua comunidade, nem demonstrou solidariedade aos britânicos nativos. Você nunca disse, sim, algumas das nossas maçãs podres andam explodindo coisas. Eles aterrorizam os nativos, esfaqueiam e estupram. Você nunca falou disso. Sempre dizia, você é racista, intolerante. Bem, isso sempre ia acontecer. Correndo para casa, um homem branco de meia idade passou de bicicleta e me disse: Seu maldito PAC, saia do meu país. E eu fiquei tipo, uau. Me virei pensando em correr atrás dele e perguntar: O que você disse? Mas resolvi deixar pra lá. É impressionante pensar que em pleno 2026, né? É, isso não acontecia há 10 anos, nem há 20, né? Porque a maioria das pessoas não era racista. Por que que elas não eram racistas? Porque elas não sabiam sobre a escala industrial de estupro das suas meninas. Elas não sabiam disso. Agora elas sabem. Agora elas estão com raiva, ficam tipo, nós fizemos tudo o que podíamos mais do que qualquer outra cultura. E ainda somos os vilões, sabe? Já chega. Não precisamos convencer vocês a nos amarem, gostarem de nós ou respeitarem nossa história e cultura. Já chega. É isso que dizem agora. E vai piorar. Estou sofrendo abuso racial enquanto corro, sendo chamado de PAC e mandando sair do meu país. Mas nasci no Reino Unido, para onde você quer que eu vá? Sim, nasci no Reino Unido. Desculpe, essa frase não vai significar muita coisa agora. Porque onde está a sua lealdade? Onde ela está? Você é muçulmano em primeiro lugar? Você denunciou as maçãs podres da sua comunidade? Você denunciou eles? Não, você nunca fez nada. Na verdade, muitos muçulmanos proeminentes como Bushra Sheikh, Gaskan e muitos outros disseram: por que precisamos pedir desculpas sempre que um homem muçulmano comete terrorismo? Porque vocês compartilham a mesma cultura, por isso tem que se desculpar. Por isso vocês devem se manifestar e condenar esses comportamentos, além de se afastar dessas pessoas, mas não fizeram isso. Vocês manipularam os nativos. Em alguns casos, eles realmente disseram: sabe de uma coisa? Por causa da islamofobia, agora há mais terrorismo. Muitos, sério, muitos dessas pessoas disseram isso. Então, sabe de uma coisa? Eu venho dizendo isso. Meus vídeos antigos mostram isso. Isso vai acontecer e a frequência desses vídeos vai aumentar. Onde você quer que eu vá? Se você me arrumar uma ilha em algum lugar, uma ilha exótica com praia, cabanas e bebidas, qualquer coisa assim. Não, os dias de bancar o seu estilo de vida acabaram. Você vai ter que voltar para uma vila no Paquistão, irmão. Você vai ter que fazer isso. Ou, se o Reino Unido cuidou muito bem de você e você ganhou um bom dinheiro, talvez tenha que ir para os Emirados Árabes ou algo assim, mas você vai descobrir logo por lá. O que significa ser um hóspede no país de alguém? Porque os Emirados Árabes não te dão direitos de cidadania. Você recebeu um lugar à mesa em igualdade de condições. Existem 25 parlamentares muçulmanos ou do subcontinente na Câmara dos Lordes, e você ainda não está satisfeito. Vilarejos inteiros foram conquistados por vocês. Existem centenas de vereadores e prefeitos que são muçulmanos, e você ainda não está satisfeito. A Grã-Bretanha ainda é racista. Rapaz, você não faz ideia do que está por vir. Eles vão te dizer agora o que significa ser racista. Vou me mudar feliz da vida. Sério? Nasci aqui. Por que estão sendo racistas? Não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Olha isso. Mais um, mais um. Olha isso. Esse cara está lendo. Ele está lendo de uma tela ou algo assim. Meu nome é Muhammad Iqbal. Vim para Glasgow com minha esposa, que veio estudar para construirmos um futuro melhor. Moro e trabalho legalmente no Reino Unido como entregador de comida. Enquanto eu fazia uma entrega, fui abordado e empurrado. Eu não disse nada a ninguém, nem fiz nada de errado. Um grupo de manifestantes começou a gritar insultos racistas para mim. Eles conseguiram. Não nego isso, sou assim. Viu aquele vídeo? Parece que foi expulso pelos manifestantes, que teriam sido agressivos e feito tudo isso. Dissemos de novo que isso iria acontecer. A responsabilidade é dos nossos políticos. Eles fizeram isso. Eles causaram isso e é por isso que existe uma teoria da conspiração. Neste momento, ainda é uma teoria da conspiração, mas estou começando a acreditar um pouco mais nela do que antes, porque todo o resto, tudo o que era teoria da conspiração, acaba se tornando fato. Os políticos querem que isso aconteça. Enquanto isso, eles se acham moralmente superiores, tipo, ei, sabe de uma coisa? Nós não somos racistas. Isso é racismo. Isso é racismo. Se isso é racismo, se não existia há 10 anos, por que está aqui agora? Por que de repente todo mundo se tornou racista? Por quê?
Isso significa, seja certo ou errado, que a sua ideia de multiculturalismo ou a sua ideia de inundar os países ocidentais com entregadores e motoristas de Uber pouco qualificados fracassou. Fracassou. Isso irritou os nativos. Isso irritou o público. É por isso que eles se tornam racistas. Então, se o tecido social não é mais sustentável, a culpa é sua. Então, qual é a solução? Continuar seguindo o mesmo caminho desastroso de continuar importando pessoas de outras culturas que não se misturam naturalmente com a sociedade ocidental. Continuar fazendo isso? Ou mudar o rumo, mas eles não estão mudando o rumo. O novo primeiro-ministro, Andy Burnham, ainda não disse uma única palavra sobre migração, apesar de todas as pesquisas mostrarem que migração é a questão número 1 entre o público britânico e ele não falou nada sobre isso. Você está falando sobre pessoas dormindo nas ruas. Como primeiro-ministro do Reino Unido, eu vou acabar com a situação de pessoas dormindo nas ruas. Esse não é o maior problema. Este é o maior problema. Seu país está se destruindo, mas eles evitam falar sobre isso, o que me faz voltar à teoria da conspiração de que esses políticos querem que isso aconteça. Eles querem que a anarquia se espalhe, porque assim eles podem impor sua vontade e talvez então consigam realizar sua revolução comunista, porque as revoluções só surgem do caos. Em uma sociedade perfeitamente normal e funcional, não há necessidade de revolução. Não há necessidade de revolução. A Austrália estava bem. Eu me lembro de 10, 15 anos atrás, ninguém falava sobre nada. Ninguém se importava com nada. As pessoas, 100 mil pessoas chegavam, 50 mil pessoas iam embora. Ninguém ligava. Por quê? Porque tudo estava bem. Mas até mesmo um país tão estável quanto a Austrália tem algo muito ruim no ar. As pessoas não estão felizes. Elas não estão satisfeitas. Elas estão com raiva. Deprimidas, tristes, elas não estão se sentindo bem em relação ao futuro. Então, olhe para esse cara. Ele está dizendo que só estava cuidando da própria vida. Ele olhou para esse protesto e então alguns desses manifestantes começaram a segui-lo, a persegui-lo, correndo atrás dele com um alto-falante e o importunaram. Agora ele diz que se sente ameaçado e não quer sair para trabalhar. A esposa está preocupada com sua segurança. Sinto muito, irmão. O Ocidente não é mais seguro para pessoas de outras culturas. Essa é a realidade. Se isso é bom ou ruim, certo ou errado, eu não sei. Mas eu sei que o Ocidente não era assim há 10 anos atrás. Os manifestantes me insultaram com ofensas racistas, chamando-me de asiático de merda, moreno de merda e gritando para me expulsar. Eles também jogaram bombas caseiras em mim. Fiquei com muito medo e tive que correr para uma loja próxima para me proteger. Depois desse incidente, não consegui continuar trabalhando naquele dia e fui para casa. Desde então, tenho muito medo de voltar ao trabalho, sofrendo de ansiedade e me sinto deprimido. Sinto ansiedade e depressão. Isso foi escrito por uma pessoa progressista. Eles sempre dizem, e eu... Ele disse isso? Eu senti que minha vida estava ameaçada. Sempre dizem isso, pedindo para usar palavras da moda. E aí está. Ele vai começar a receber um benefício social. Ele vai entrar em um programa de assistência social. Nós também. O que houve? Minha esposa está preocupada com minha segurança. Vim para a Escócia acreditando que era um país seguro e acolhedor. Já não é um país seguro e acolhedor, irmão. Se os políticos não vão respeitar a vontade do povo, então o povo vai garantir que todos fiquem sabendo. E isso não é legal. Não falo isso com alegria. Ninguém quer anarquia, eu não quero, mas os comunistas e socialistas querem. Espero que esse incidente seja levado a sério e que os responsáveis sejam responsabilizados. Veja o que dizem. Ele leu um roteiro? Sim, solução simples. Ninguém deveria pedir no Uber Eats, no Deliveroo ou, na verdade, qualquer comida por delivery. Faça como antigamente, cozinhe em casa ou vá buscar você mesmo. Uber é uma das piores empresas do mundo. Eu acho. Eu acredito nisso. Eles queriam mão de obra barata. Queriam motoristas baratos, vindos de países em desenvolvimento, porque aceitam viver assim, até 10 em uma casa de 2 quartos. Então eles conseguem trabalhar por 8, 10 dólares por hora. Eles estragaram tudo. Agora mesmo estou vendo cada vez mais imigrantes trabalhando até no McDonald's. Era onde os jovens australianos iam. Crianças de 14, 15 anos, adolescentes de 15 anos iam lá. Eles aprendiam o valor do dinheiro, do emprego, de ganhar o próprio dinheiro. Isso era algo culturalmente muito bonito. Mas o que eu vejo agora? Eu vejo homens e mulheres indianos de 30 anos e, de novo, não sou contra eles. Obviamente, eles também estão tentando melhorar de vida. Mas quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Quem está destruindo o mercado de trabalho? É simplesmente nojento, pessoal. Simplesmente nada de bom vai sair disso.